Prezados irmãos e irmãs do 32º CEU, estamos hoje com a gravação do programa Arte Espírita em Foco, e nesse dia nós trouxemos um texto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós vamos então ler o texto para os nossos ouvintes e em seguida nós faremos os comentários, não para divinizarmos a mulher, mas para ressaltarmos a importância da experiência feminina na vida de espíritos imortais que todos nós somos, porque nós sabemos que o espírito em si ele não tem sexo. Então hoje eu estou experienciando, estagiando no masculino, e chegará o momento em que eu vou estagiar no feminino e assim por diante. Então nós vamos deixar esse texto para nossa reflexão, para nós considerarmos a importância do estágio na experiência feminina. Então vou ler o texto e em seguida nós vamos comentá-lo. Como nós já relatamos em vezes anteriores, esse texto é do nosso amigo J. Marques, que é um poeta espírita. Ele me pediu que deseja manter-se anônimo, me fornece os seus poemas, mas ele, por uma questão pessoal, ele prefere se manter anônimo. Então nós vamos ler o texto e em seguida nós vamos comentar. O nome do poema de hoje, da narrativa poética, é Poema Feminino. Então, ele nos fala o seguinte: dia de encantarmos sonhos femininos, imaginando o acalanto dos teus lábios, assumindo que admiramos tua suavidade e leveza. Intensos afetos surgem nos horizontes, nomeando a qualidade serena de teus oceanos. Tentamos amá-la como musa inspiradora da vida, elencando poemas que demonstrem suas emoções. Rios coloridos desabam no teu coração, narrando as estrelas o brilho do teu olhar. Assim, és mãe, esposa, namorada, amiga, companheira. Mil faces femininas refletem-se, irmanando envolventes canções, onde tu, mulher, imperas como artista dos poemas, nimbados versos tecidos no compasso do luar. Aqui, mulher, nesta pequenina poesia, livre serás, independente mulher, com braços abertos aos sonhos. Dia Internacional da Mulher. Aqui neste poema serás respeitada e feliz. Mulheres de todas as latitudes do mundo, umedeçam seus lábios com o perfume do orvalho, lábios pintados com batom da magia, hora suprema de superar limites, elevando seu pensamento ao verdadeiro amor, reescrevendo uma renovada história com ardente sabor. Então, feita a leitura do texto, nós vamos comentá-lo, vamos resgatar algumas frases para que nós possamos compreender e valorizarmos a importância de acolhermos as nossas esposas, nossas amigas, as mulheres que estão nesse momento estagiando na condição de seres voltados para a feminilidade. Os sonhos femininos, que é a primeira frase do poema, dia de encantarmos, sonhos femininos, eles se refletem a partir do momento em que a mulher moderna
principalmente depois da década de 60, ela vem lutando para que seja reconhecida o seu valor, que seja reconhecido o seu valor. Então a mulher moderna de hoje não é igual à mulher do, por exemplo, do início do século XX, do século passado, que era aquela mulher submissa, aquela mulher que era violentada pelo marido moralmente e fisicamente, que era massacrada emocionalmente, ficava calada. Então o sonho feminino hoje é exatamente o respeito que a mulher deseja que seja vivenciado para que ela cresça, para que ela possa elaborar os seus ideais, tanto profissionais como pessoais. E um outro item que o nosso amigo poeta se refere é: imaginando o acalanto dos teus lábios, assumindo que admiramos a tua suavidade e leveza. Então, quando a mulher tem a consciência do seu valor, quando ela luta para se libertar, quando ela tem consciência também da sua condição de espírito imortal e do porquê ela está reencarnada como mulher, ela vai desenvolver no seu psiquismo 2 parâmetros emocionais que nós homens temos dificuldade de vivenciar, que é a suavidade e a leveza. A suavidade e a leveza são os sentimentos mais elaborados, são os sentimentos mais delicados, aquele patamar de entendimento que a mulher tem, que a mulher adquire conforme ela vai vivenciando as suas etapas existenciais. Então a mulher, ela, a partir do momento que ela desenvolve, que ela tem consciência de que precisa lutar para ser respeitada, de que precisa lutar pelos seus sonhos femininos, que passa pelo respeito, pela constituição de uma família equilibrada, de uma família constituída por alguém que a ame de verdade, que não queira explorá-la, não queira maltratá-la. Nós verificamos ainda, infelizmente, no nosso país e no mundo, mas principalmente aqui no nosso país, no terceiro mundo, né, aqui na América Latina, na África, em outros locais em que o machismo ainda é muito preponderante, nós verificamos a dificuldade que a mulher tem de ser respeitada, né? Então, quando a mulher ela luta para a aquisição dos seus sonhos, desse respeito, desse posicionamento que ela precisa ter diante da vida, a suavidade, a leveza, que são sentimentos de beleza, de entendimento, de compreensão, que a mulher desenvolve com mais facilidade do que o homem, em função do psiquismo feminino ser mais sensível, eles vão se desenvolvendo. E aí continua aqui o nosso companheiro: intensos afetos surgem nos horizontes, nomeando a qualidade serena dos teus oceanos. Ou seja, a questão da suavidade, da leveza, passa pela busca da reforma íntima, passa pela busca da aquisição de valores que estão relacionados à luta contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade, quando a mulher vai se estabilizar como uma pessoa de bem que irá agir de outra maneira perante a vida. E com isso, qual é o significado dessa qualidade serena dos seus oceanos? Os oceanos é uma representação simbólica dos estágios que a mulher vai vivenciando ao longo da vida. Então, todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós temos a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice. São diversos estágios que nós vivenciamos. E quando a mulher está buscando a reforma íntima, está buscando a aquisição
da leveza, da suavidade, e está ampliando seus horizontes existenciais, ela irá melhorar a qualidade serena de seus oceanos, ou seja, irá passar pelos diversos estágios da vida de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, evitando o desânimo, a perda da esperança, a perda do bom ânimo, que muitas vezes ocorre, né? Então, quando a mulher às vezes é vítima de um casamento que não é feliz, e quando ela não possui, quando ela não tem ainda essa vivência, né, da amplitude dos horizontes, ou seja, de entender que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que nem sempre os nossos sonhos se realizam como nós desejamos. Então, claro que quando a gente casa, a gente não quer se separar. A maioria das pessoas que casam pretendem terminar a sua existência com aquela pessoa. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu estou 31 anos com a minha esposa e pretendo terminar meus dias com ela. Pode ser que aconteça alguma coisa e a gente venha se separar, mas a princípio eu pretendo terminar os meus dias com a minha esposa e com a família que nós constituímos. Mas às vezes isso não ocorre, né? No movimento espírita conheço várias pessoas equilibradas e que tiveram problemas e que se separaram. E nesse momento, se a mulher não está preparada com a questão da suavidade, da leveza, desses horizontes ampliados que levam ao entendimento de que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que nem sempre os nossos sonhos se realizam totalmente, aí vem a depressão, vem a sensação de abandono, a sensação de fracasso, e isso não podemos, tanto o homem quanto a mulher, não podemos admitir. Nós temos que procurar agir diante da vida e não reagir diante da vida. Então, diante do sofrimento, nós temos que compreendê-lo e passar aquele momento, passar daquela etapa difícil, reconstruir a nossa trajetória, buscar um outro amor, buscar um novo relacionamento. Então, se considerar melhor permanecer sozinha, mas nós sabemos que nós nunca estaremos sozinhos, porque nós sempre teremos a presença dos amigos espirituais que estarão presentes ao nosso lado, nos auxiliando. Então essa solidão é aparente, porque como nos fala Paulo de Tarso, nós estamos constantemente cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Então quando a gente passa aqueles períodos sozinhos, quando a mulher ou o homem precisa passar por aquele período de solidão, essa solidão é aparente, porque ao orarmos, ao nos dirigirmos ao Pai Celestial, nos dirigirmos ao nosso anjo guardião, nós teremos a certeza de que eles estarão ali ao nosso lado. Então o nosso companheiro poeta, ele continua falando: tentamos amá-la como musa inspiradora da vida, elencando poemas que demonstrem tuas emoções. Então, quando a mulher consegue passar pelas diversas fases da vida, fazendo um esforço de ser feliz, se colocando como aquela pessoa sintonizada com os amigos espirituais, com Deus, Jesus, e desenvolvendo aquele ensinamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela se torna um exemplo, não é? E aí nós sabemos que temos aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outras pessoas que se tornam referências, ou seja, se tornam musas inspiradoras da vida. E claro que a maioria de nós, ou a maioria das mulheres, não são missionárias, né? Muitas não são ainda, não estão no nível da Madre Teresa de Calcutá, de outras irmãs dos diversos segmentos religiosos que servem de exemplo, mas também podem desenvolver mecanismos de carinho, de afeto, de amizade, que se tornarão exemplos para nós homens, né? Exemplo de perseverança,
E eu conheço várias, não vou citar nomes, porque senão eu estaria sendo injusto, mas eu conheço várias mulheres espíritas e não espíritas que são exemplos de vida, que podem servir de exemplo de vida para nós homens, porque conseguem superar as suas limitações, as suas dificuldades. Ele continua falando o seguinte: elencando poemas que demonstrem tuas emoções, rios coloridos desaguam no teu coração. No momento em que a mulher ela compreende essa sua condição de ser de bem, de pessoa de bem, daquela que vai lutar para ser alguém voltada para Deus, Jesus e os amigos espirituais, valorizando as suas potencialidades espirituais, essa pessoa terá rios coloridos desaguando no coração, que é um simbolismo mostrando os sentimentos renovados que sairão do coração, desaguarão do coração e inundarão a vida dessas mulheres. E narrarão as estrelas o brilho do olhar, do teu olhar, quer dizer, narrarão a vida, transformarão as suas vidas num poema de viver. A gente sempre é bom nós ressaltarmos que poesia de viver não é só escrever poesia. Poesia de viver é viver poeticamente. Viver poeticamente significa a prática da solidariedade, o entendimento daquela frase de Joana de Anjos que nos fala: quem é solidário não é solitário. Então, às vezes, a pessoa não é capaz de escrever poesia, não é capaz de narrativas literárias, mas devido à prática da solidariedade, à prática do carinho, do amor ao próximo, a pessoa se desenvolve. E uma parte importante aqui dessa narrativa do nosso companheiro J. Martins é quando ele fala assim: assim és mãe, esposa, namorada, amiga e companheira. Ou seja, a mulher que está se esforçando para essa amplitude de sentimento, para o desenvolvimento da suavidade, da leveza, na serenidade pela qual passa pelas diversas experiências da vida, a luta para a manutenção dos seus sonhos, dos seus ideais, de não desistir dos seus objetivos, poderá exercer ao longo da vida diversos papéis, diversas referências. E uma das grandes referências da mulher é a maternidade, né? Quando a mulher consegue, aquela que está designada para ser mãe, e ela se torna aquele núcleo da família que vai dar o suporte emocional para os filhos e também para sobrinhos, para netos, para aquelas matriarcas que se tornam esteio familiar do ponto de vista emocional. E quantas mulheres também que não, além de serem esteios emocionais, são esteios econômicos. A gente vê que muitas mulheres hoje no nosso país sustentam os seus filhos sozinhas, não é? São mulheres que estão ali com um objetivo financeiro nas mãos, que muitas vezes seus companheiros as abandonam, não assumem os filhos, ou então não paga pensão e deixa os filhos à margem, constitui outras famílias e não dão importância à família que deixaram, e a mulher é obrigada, além de ser aquele esteio emocional, também de sustentar sozinha os seus filhos. Então, nesse momento, 1000 faces femininas refletem-se, ou seja, é mãe, é companheira, é esposa, é namorada, é amiga, não é? Então, a experiência feminina se torna muito rica quando a mulher consegue desenvolver esses sentimentos maiores de fraternidade, de solidariedade, de competência espiritual, de resiliência, que é aquela situação de você, é aquele momento em que você se adequa aos diversos desafios da vida para vivenciar as suas trajetórias.
E continua aqui o texto do nosso amigo J. Martins. Irmanando envolventes canções onde tu, mulher, imperas como artista dos poemas. Ou seja, que poema é esse? É quando a nossa vida se transforma num poema. É o poema de viver. É o poema de você fazer da tua vida uma vivência evangélica. Nós sabemos que a nossa grande dificuldade perante a doutrina espírita ou perante o evangelho, mesmo que você não seja espírita, mas que você seja de outro segmento religioso, é a questão de você saber o evangelho na teoria, mas não conseguir colocá-lo na prática. A mulher que tem esses mecanismos de sentimento, de sensibilidade, de carinho, que está nessa condição de mãe, de esposa, amiga, companheira, ela se torna uma poeta da vida, uma artista do viver, porque a sua experiência de vida, os seus aconselhamentos, né, servem de caminho para muita gente. Vocês estavam vendo aqui, passando aqui no cantinho, a minha mãe, né? A minha mãe tem 97 anos. Ela, de vez em quando, a gente tá falando aqui, ela vem, olha e tal, e ela tava passando aqui. Ela, para mim, é uma artista da vida. É uma pessoa que não tem muita cultura, mas que viveu intensamente os seus 97 anos. O pouco que eu conquistei na vida, eu devo a ela. E esse vídeo é uma homenagem também a ela e às mães e às mulheres que conseguem esse mecanismo, esse privilégio de viverem poeticamente. Um outro item interessante também que o nosso amigo J. Martins coloca aqui é nimbados versos tecidos no compasso do luar. Aqui, mulher, nesta pequenina poesia, livre serás, independente mulher, com braços abertos aos sonhos. Então, esse compasso do luar é quando você, devido à sua experiência, devido à sua sabedoria, a mulher não se coloca como alguém que é dona da verdade, né? A mulher, a mulher que tem essa busca pelos seus objetivos de vida, pelos seus objetivos existenciais, que consegue transformar a sua vida numa poesia de vida, não se coloca como dona da verdade, não despreza aqueles que estão ao seu lado, seus netos, os seus bisnetos, aqueles companheiros da família. Está sempre ali como aquela pessoa que está disposta a ouvir, que está disposta a consolar, a acolher, estar ao lado, né? E é independente porque estará sempre lutando pelos seus sonhos. Então a gente vê, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma reportagem que agora tem um grupo de mulheres que já estão numa faixa etária considerada avançada, que estão entrando na carreira de modelo. A pessoa com 60 e poucos anos se transformando em modelos para determinada categoria de moda, né? Adequado a uma determinada categoria de moda. E a pessoa ali se colocando que ela se considera bonita ainda. Tá de cabelo branco, tá com um corpo que já não é aquele corpo dentro daquele padrão que as pessoas esperam, mas é alguém que está se colocando como uma pessoa que se considera bonita porque desenvolveu um outro tipo de beleza, que é aquela questão de manter o seu sonho de vida aberto, né? E aí teve uma companheira que ela relata que ela foi modelo na juventude e que estava retomando a carreira de modelo na terceira idade. Ela já tinha mais de 60 anos, mas estava se colocando ali como uma pessoa bonita, bela, que queria mostrar que a beleza, ela tem vários aspectos. Então, concluindo aqui, vou colocar aqui uma outra frase do nosso companheiro para a gente concluir o nosso comentário. Hora suprema de superar limites
elevando seu pensamento ao verdadeiro amor, reescrevendo uma renovada história com ardente sabor. Então, que as nossas amigas que estão estagiando, as nossas amigas, as nossas irmãs que estão estagiando na feminilidade, mantenham o sabor do viver, que não percam o estímulo da vida, que não se deixem levar pelas dificuldades. Nós estamos num momento difícil, num momento em que a Terra está passando por muita turbulência, mas nós não podemos perder o sabor de viver, de considerar que a vida é bela, que mesmo na dor existe aspectos de beleza que precisam ser mantidos, aspectos de esperança que precisam ser preservados para que nós mantenhamos a vida acima de todas as dificuldades. Nós vamos ainda ler para vocês um texto que é uma narrativa poética, que nós sempre concluímos o nosso trabalho com uma narrativa de uma passagem de Jesus. E hoje nós vamos ler O Homem da Mão Mirrada como finalização do nosso trabalho. Num outro sábado, ensinava Jesus em uma nova sinagoga. E havia entre os frequentadores um homem de mão mirrada. Atentos, furiosos porque Jesus ganhava cada vez mais a confiança do povo, os fariseus confabulavam entre si. Ousará este falso poeta curar no dia de sábado? Este homem da mão mirrada é um miserável que caminha cambaleante de bêbado pelas ruas. É um imbecil que reclama da vida porque é fraco demais para sobreviver. Ousará o poeta interferir na vontade de Deus para modificar a trajetória do seu destino? Enquanto os fariseus assim murmuravam, Jesus declamava seu poema, extasiando com a força de seu cântico as multidões. E Jesus disse: a poesia do amor surge no coração humano quando os acordes das paixões insanas calam-se para surgimento de uma nova nascente. Deus, o piedoso cantor, toca com suas mãos celestiais os oceanos dos sentimentos humanos e desata as torrentes de amor represadas na ternura das emoções raras. Ao toque de Deus, os homens despertam, as mulheres desatam os seus cabelos e derramam lágrimas iluminadas de amanhecer. Os velhos revigoram-se e escutam mais uma vez os albores de um hino sonhar, chamado Esperança Rediviva. E as crianças brincam aquarelas de beleza em suas almas, pois as tintas do amanhã lambuzam as suas mãos. Deus toca o coração de todos vós e expulsa as trevas das más ações para o nascimento de poemas infindáveis de amor, nos quais profetizareis inspirados pelos albores dos horizontes incendiados de sóis derramados de beleza. O homem da mão mirrada, temeroso, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, cambaleio nas ruas soterrado pelas areias incandescentes de profunda solidão. Não consigo emprego porque os patrões afirmam que é impossível darem trabalho a um homem com limitações físicas, aleijado, desvalido, preguiçoso. Ando buscando uma manhã na qual serei tocado pela essência do consolo, na qual terei certeza que sou igual a todos os homens. Peço-lhe que me abençoe, permitindo que as mãos de Deus toquem os acordes do meu coração, elevando meu sentimento à doce aragem da eternidade, para que as trilhas dos desencantos dissolvam-se diante dos meus pés. Jesus olhou e indagou: hoje é sábado, e este homem trouxe-me os anseios de uma primavera ainda inacabada, na qual as flores recusam-se a renascer. É lícito ou não amenizar as dores deste homem?
Jesus não obteve respostas. Ninguém ousou dizer nada. Então ele disse ao homem: estendei vossa mão mirrada, pois nesse instante a mão invisível de Deus tocará para vós o hino sagrado, na misericórdia infinita. O homem da mão mirrada esticou a mão doente, que recuperou as formas saudáveis. Ele saiu porta fora, dançando pelos campos e afirmando: obrigado, poeta divino. Agora serei capaz de tocar todos os meus sonhos, pois poetas celestiais fizeram ressurgir a primavera inacabada que vivia sepultada no meu peito. Obrigado, pois as mãos invisíveis de Deus fizeram-me reencontrar as sinfonias de cânticos sagrados ocultos no âmago da mente. Os fariseus furiosos retiraram-se e Jesus partiu na direção de novos horizontes, espalhando poesias por onde quer que passasse. Que Ele, o Mestre Divino, abençoe as nossas irmãs nesse Dia Internacional da Mulher, e que o Mestre abençoe o nosso planeta, que se encontra ainda tão conturbado, com tantas guerras, mas que um dia a poesia do Mestre se fará presente. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe.